E aí, galera, vamos lá. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, te agradecemos mais um dia de vida. Que o Senhor possa nos abençoar, nos guiar nesse estudo, recapitulação, que teus santos anjos possam estar presentes, que teu Santo Espírito possa nos iluminar e nos guiar. Perdoa nossas falhas e pecados, que possamos falar e discutir a respeito da tua palavra nesse momento e que tudo seja proveitoso. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Amen. Amém. E aí, Beleza. quer falar? E aí, Jean? Qual é o título da lição dessa semana, galera? Vocês sabem? O título dela já bem sugestivo, né? Profissão e chamado. Eu não estou olhando para lá. O cara é brabo mesmo, hein? Eu estou olhando para lá. Ah, tá Teoricamente, olhando? tá olhando pra Jesus aí, ó. Não pra lá. Ah, meu pai, é sério. Isso aí não tá aparecendo. Só você mexer a cabeça que ele tá aparecendo. Beleza, é profissão e chamado. O que é que um tem a ver com o outro, hein? Vamos lá, porque todo mundo, Charlene e Amanda também participando, viu? O que é que chamado e profissão? O que é que tem a ver? Isso é complicado mesmo, né? O que profissão e chamado tem a ver uma coisa com a outra? O que é que a sua profissão e o chamado de Deus tem a ver uma coisa com a outra? Acredito que você gasta, tipo assim, gasta a maior parte do seu tempo trabalhando e dali você vai tirar seu retorno financeiro. Você pode ajudar Deus de contribuir na obra de duas maneiras. Uma poderia ser no sentido financeiro, que você receber trabalho, e você deve, na verdade, separar uma parte para que esse evangelho seja pregado, enfim. E a outra no sentido do tempo que você, com seu trabalho excelente, seja em que área for, você pode demonstrar que o seu caráter, a sua forma de trabalhar é porque Deus lhe orienta, Deus lhe aconselha que você tem que dar o seu melhor, independente de qualquer situação. Pensei assim. Show de bola, tá certo. Ou Mas tem uma outra hora que dá pra gente pensar essa lição de chamado com trabalho. Diz aí, vê se é o que o João... Pera, agora eu buguei. Profissão e chamado. É tipo... Às vezes eu também pensei nessa forma, né? Às vezes a gente quer, tipo, seguir uma carreira em um determinado linha de trabalho e tudo mais, mas acaba que nossos planos para aquela determinada profissão não dão certo e a gente acaba virando outra coisa. E aí também a gente pode ver os planos de Deus, né? Porque, sei lá, vamos supor que eu quero ser um empresário, mas Deus me coloca como, sei lá, um médico ou um atendente de loja ou qualquer outra profissão sem ser um empresário, que era o que eu queria, mas ali Deus me usa para pregar o evangelho com a minha profissão, entendeu? Então, às vezes Deus, ele tem os planos dele para a gente exercer o nosso chamado, né? Basicamente isso. Justo. Mas aí, então a gente tem a ideia do utilizar os recursos que você ganha trabalhando, o tempo para testemunhar dentro do seu trabalho, né, através do seu bom trabalho, através da sua boa atuação. Mas, e tem um aspecto que eu queria que a gente também pensasse, que é a ideia de que, tipo, o nosso trabalho especificamente também pode ser usado como forma de levar a mensagem. Às vezes é muito difícil a gente imaginar,
talvez a nossa profissão específica como uma forma de pregar o evangelho, porque, por exemplo, às vezes a gente não consegue ligar uma coisa com a outra, mas de alguma forma dá. E também isso é uma forma de você exercer o seu chamado. Por exemplo, a pessoa trabalha como o exemplo do João Marcelo, o cara é empresário. Como empresário, ele pode ajudar a financiar várias coisas ou gerir algum projeto importante da igreja ou da missão, né, vamos dizer assim, vamos chamar de missão. Ou, por exemplo, a questão, a Amanda é arquiteta. Ela pode dedicar uma parte do seu trabalho, sei lá, nos seus tempos livres, para utilizar aquilo que ela sabe em algum projeto específico, ajudar na construção de alguma coisa que vai servir para levar essa mensagem. O João, que trabalha na área de TI, pode ajudar na formação de algum programa ou de alguma coisa. Tipo, a gente sempre tem um ramo nas nossas profissões que a gente consegue converter para essa direção. E essa é uma coisa que também a gente pode imaginar, né? A gente não precisa ajudar só com o financeiro daquilo que a gente está ganhando e nem só testemunhando, mas a nossa profissão, o nosso conhecimento naquela área, de alguma forma também a gente pode usar, né? Isso é muito importante, porque a gente pensa, né? O mundo, a obra, vamos dizer assim, a pregação do evangelho tem muitos braços e as profissões são braços, né? Que ajudam nessa caminhada. É verdade. É saber também usar a profissão que você exerce para a obra, né? Para contribuir com a obra. Falta na lição também que e também Paulo vai falar em suas cartas que o trabalho nosso trabalho tem que ser para a glória de Deus, né? Então, tipo, temos que ser honestos, temos que ser bons trabalhadores, temos que pregar o evangelho também no nosso trabalho e assim cumprir aquilo que Deus nos pediu, né? Exatamente. Acho que até no sábado, né, que fala isso, no Soli Deo Glória, né, da lição, que lá ele fala também sobre um foco, principalmente naquela parábola que Jesus contou, que são 3 histórias, né, que é a parábola que envolve a ovelha, a dracma e os filhos, e que o objetivo sempre é a questão de salvar o perdido, né? Jesus veio para salvar o perdido e nós, naquilo que a gente faz, a gente também deve buscar que isso aconteça, né? Que aquilo que a gente faz tenha como objetivo também alcançar aqueles que ainda não foram alcançados, seja de fora, seja de dentro, enfim, para poder levar mais longe, né? Cada vez mais longe essa mensagem que chegou até a gente. Chegou na gente, a gente passa. Mas vamos lá. O texto dessa semana é qual? João falou no início. Qual o texto dessa semana? Neemias 1, versículo 11 até o capítulo 2, verso 9. Beleza. E o que é que esse texto tem a ver com a lição especificamente? O que é que o texto de Neemias, início ali, os primeiros capítulos de Neemias, tem a ver com chamado e profissão? Assim, o texto em si, ele fala o contexto em que Neemias pede para o rei para viajar para Judá, para reconstruir a cidade dele, né? Neemias está triste e o rei pergunta por que ele está triste. Aí ele fala, como é que eu vou ficar alegre se a minha cidade está toda destruída, né? O templo de Deus está destruído. Aí o rei pergunta o que ele quer e ele responde, né? Se ele poderia ir até Judá para reconstruir a cidade. E aí o rei pergunta quanto tempo, eles combinam a questão do tempo e tudo mais, e o rei aceita, né? E tudo isso, antes dele pedir o rei para ir, ele faz uma oração e também ele dá glórias a Deus quando
quando ele tem, né? Quando o rei aceita que ele vá reconstruir a cidade. Show de bola. Neemias estava usando as facilidades do seu trabalho, né? Seu relacionamento com um cara muito importante para resolver a questão lá que estava sendo que precisava ser realizada, né? No texto da lição, especificamente, quando fala na segunda-feira, né, o que eu sou e o que eu faço, falando sobre Neemias, ele fala sobre o que é que Neemias fez, né? Tipo, por exemplo, geralmente, o copeiro era o responsável para provar o vinho ou a comida do rei a fim de garantir que não estivessem envenenados. Se o copeiro não descobrisse alguma trama contra a vida do monarca antes que ela chegasse à panela, ou ao copo, isso poderia custar a vida do copeiro. Para se assegurar de sua estabilidade no emprego, Neemias precisava monitorar a logística dos alimentos e bebidas que entravam na cozinha do palácio, supervisionar o rigoroso cumprimento das normas de preparos dele, a administrar as pessoas que trabalhavam, entre outras coisas. Então, isso daí mostra um pouco sobre a profissão de Neemias. Quão complexa mais é do que simplesmente servir, né, o rei. E Neemias, no meio a tudo isso, ainda agora ia parar e pensar como é que ele ia trabalhar agora com o povo de Deus, né? E aí ele utilizou esses talentos que ele já estava desenvolvendo junto com o rei para a administração. É como se Neemias fosse formado em administração e usar a administração para agora ajudar o povo dele a reconstruir tudo, né? Pegou as férias aí, tirou férias do trabalho e usou o curso dele para administrar agora os problemas do povo dele. Você vê que Deus usa essa habilidade dele, né? A habilidade que ele tinha de fazer tudo no reino, lá do rei, e para usar na construção lá de Jerusalém, né? De Jerusalém, de Judá. Uma coisa interessante também, um ponto que a lição traz, é que às vezes a gente pede uma coisa a Deus e Deus diz não naquele momento, porque a gente ainda não está preparado. E, tipo, às vezes a gente deixa de fazer pequenas coisas que ajudariam a gente a ser melhor. E no futuro, Deus usar aquelas pequenas coisas que a gente estava fazendo para fazer algo maior, né? Às vezes a gente pede algo grande para Deus, sendo que a gente não tem a capacidade ainda de exercer aquilo, de fazer aquilo. Sim. E Deus, ele não deixa a par, né? Não deixa distante aquilo que ele sabe que você é bom, aquilo que você tem se preparado a sua vida toda para fazer, né? Você vê, por exemplo, os profetas bíblicos, a gente tem os profetas bíblicos envolvidos naquilo que eles sabiam, né? Ezequiel, ele era filho de sacerdote, o maluco viveu a vida toda no santuário, sabendo como funcionava o santuário e tudo mais. E aí, quando Deus dá as visões que compõem o livro de Ezequiel, você vê que é tudo relacionado ao santuário. Deus explica para ele as coisas que ele quer por meio do santuário que ele já estava tão acostumado. Daniel, né, que era de família real, política, quando ele vai levado para a Babilônia, lá ele vai cuidar da política também, junto de Nabucodonosor, né, dos próximos reis, como administrador e tudo. E as próprias visões que ele tem são visões envolvendo política, né? Envolvendo governos, envolvendo reinos. Então a gente vê que Deus não deixa isso de lado. Às vezes você está fazendo uma coisa e você pensa, Deus tem um chamado. A maioria desses chamados, Deus vai dizer alguma coisa relacionada àquilo que a gente já é bom, que a gente já sabe fazer. É muito mais fácil de trabalhar, né, com alguém que já tem algum direcionamento e trabalhar nesse direcionamento do que recriar uma nova habilidade, né, especificamente. Porque Deus tem visto no que você é bom. Sim, sim. E isso é uma das formas também de saber, né, o que é que Deus vai querer de você. Tem visto o que você é bom. Exatamente. E a lição tocou no ponto também, na parte segunda ainda,
que é essa que o Jean já tinha falado, né? A questão de que Neemias usou as habilidades que ele já possuía, que ele já fazia no reino lá onde ele morava, e ele usou essas habilidades para fazer a obra de Deus, né? E a lição toca justamente nesse ponto, que é assim, suas habilidades foram importantes e necessárias quando Deus o chamou para realizar a missão de reconstruir os muros de Jerusalém. O caráter e as habilidades de Neemias contribuíram para o seu sucesso. Sua vocação, seu chamado e seu ministério, não, seu chamado e sua missão não foram idênticos, mas ele foi usado pelo Senhor. É possível ficar tão preocupado a tentar descobrir o que devemos realizar para Deus que às vezes podemos prejudicar o plano de que o Senhor deseja fazer por meio de nós. Por isso, a atuação do Espírito Santo é imprescindível no desenvolvimento de habilidades que serão úteis em várias situações a fim de obter sucesso na realização da missão e no cumprimento do chamado divino. Tipo, ali a missão... Cadê? A missão... Olha, perdi. Missão, vocação e chamado de Neemias foram diferentes, mas Deus usou isso para sua obra. Então, assim, a atuação e ele fala logo depois que a atuação do Espírito Santo é importante para realizar o chamado divino, né? A vocação de Deus. Amanda quer falar. E eu perdi também. Eu tava pensando aqui, que o Jean tava falando aí, uma situação que o meu trabalho possa contribuir, mesmo que distante, assim, vou explicar com um exemplo. No caso da banda, né, do som de praça, eu sou a pessoa que tira as fotos. Tipo assim, eu não toco, eu não sei nem para onde é que vai, né? Eu não sei, sei mesmo não. Aí não sei cantar também, né? Não entendo nada. Tipo, as pessoas cantam, eu acho lindo, adoro, mas eu não sei. Canto pra mim mesmo, assim, a coisa dos gritos, né? E tipo assim, certo. Aí eu fico pensando assim, mas o que poderia ser feito numa banda no meu caso, para agregar? Aí a questão da fotografia, né? Que é essa questão de divulgar, porque quanto mais as pessoas, quando a gente percebe que as pessoas têm um meio de visualizar o que a gente está fazendo, né? Seja qualquer situação, se as pessoas conseguem visualizar alguma coisa que está sendo feita, isso chama atenção e, tipo assim, pode ser que tenha pessoas que, eu quero fazer o mesmo, eu quero fazer alguma coisa, mesmo que eu não, mesmo que não seja o mesmo, eu não tenho condições de montar uma banda, mas eu tenho outras possibilidades, de acordo com o que eu conheço, né, das minhas capacidades, que eu posso usar como start, exemplo, o exemplo da banda, entendeu? Aí eu acredito que é uma forma de divulgação. Tipo, eu não sei tocar, não sei fazer nada, mas o que eu sei tá sendo aplicado e tá sendo desenvolvido na banda. Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Sim, entendi. Inclusive a banda tá sendo bem divulgada. Segue aí, @som de praça banda, né? Que a galera lá é show de bola. Mas aí tem um dia específico da lição, que é na terça-feira, né? Depois dessa... Vou botar a segunda. Tudo que a gente leu, né? Porque eu achava que... E depois eu vou fazer um comentário... deixa eu intrometer. Depois eu vou fazer um comentário a respeito da arquitetura para o ministério. Eita, Palmeirense. Na terça-feira a gente tem os fatores influentes da vocação, né? Ele vai dar uma listazinha com alguns tópicos e nesses tópicos ele vai explicar como é que funciona, né? Como é que o autor da lição visualiza isso, né? Por exemplo, as circunstâncias, né? O primeiro fator influente na vocação. Falando um pouco sobre as circunstâncias que ajudam ou atrapalham o exercício da
da missão, né, do cumprimento da missão. Então, por exemplo, ele usa o exemplo de Neemias. Se ele tivesse retornado a Jerusalém mais cedo, no tempo do edito de Ciro, ele não estaria na Pérsia como copeiro do rei para conseguir tudo o que precisou. Então, por exemplo, às vezes a gente quer fazer alguma coisa, a gente sabe que tem que fazer, mas o momento, a circunstância diz que não, né? A gente tem um exemplo de Jesus expulsa os demônios, aquela história da legião que estava dentro do rapaz. E aí o cara diz, eu quero seguir você, Jesus. Aí Jesus fala, não, Nina, não. Você vai voltar e vai contar para todo mundo da sua cidade. E aí o cara fica, poxa, querendo seguir, né? Querendo estar ali junto de Jesus, e Jesus diz não. E aí o que acontece é que mais à frente, quando Jesus volta à cidade, o fato do cara não ter ido seguindo ele, de ter ficado, de ter testemunhado, serviu muito mais, né? Então foi um momento, uma circunstância ali que o que ele achava que era para ele fazer não era a hora, não era o melhor momento, então isso teve um valor muito maior, né? Às vezes a situação inicial que a gente queria, a circunstância diz não, mas isso vai dar um fruto muito melhor. E aí também já entra ligado com a providência divina, né? O tópico 2 de terça-feira, dizendo que parece que está tudo fechado, mas o Senhor, ele providencia, ele abre a oportunidade, ele vai dar um jeito, né? Se a gente fala sobre missão, sobre pregação do evangelho, a gente tem que lembrar que a obra é dele, né? O desejo maior, a idealização é ele, é nele, tudo é nele. Então a gente sabe que ele é o mais desejoso, né, de que isso dê certo, e ele vai providenciar, ele vai ajudar, ele vai abrir porta, ele vai fechar porta para que seja melhor, né? E nessa questão de saber, de reconhecer a vocação e tudo mais, a gente tem também saber o nosso desejo, né? Às vezes o nosso desejo, o desejo de realizar a missão, nem sempre seja o que junto com o chamado, mas o nosso desejo influencia, sim. Deus leva em conta o que a gente quer, o que a gente gostaria que acontecesse, o que a gente gostaria de fazer. Às vezes o cara tem, a pessoa gosta muito de trabalhar com música, queria cantar, queria pregar, e aí Deus fala, olha, não é esse o plano que eu tenho para você, mas você pode, vou usar o exemplo agora da Amanda, você pode trabalhar nessa questão da música em uma outra área que não seja especificamente cantando. E aí você tem a questão do seu envolvimento, né? Deus, ele leva em conta o seu desejo, leva em conta a sua vontade, aquilo que você quer. Nem sempre é a melhor opção, mas ele leva em conta, sim. E por fim, né, assim, que ele usa nessa lista da terça-feira da lição, a questão dos talentos. O que você sabe fazer, né? Aquilo que você já sabe, que a gente já falou, Deus vai guiar, e resta a nós botar os nossos talentos em prática, né, para o desenvolvimento daquilo que Deus nos chamou, né, para fazer, para a gente não ficar parado. Se você tem um dom, se você tem um talento, se as pessoas falam que você é bom nisso, se você sabe que você é bom nisso, não fique parado, faça, use. E aí, Amanda, acho que agora é o melhor horário para você fazer esse comentário aí da profissão. Pronto, vamos lá. Falando da questão de arquitetura, no sentido do que a gente pode fazer. Tipo, eu não sei pregar, eu não sei cantar lá na frente do púlpito, ok. Mas o que é que eu sei? Eu sei de arquitetura. E o que é que eu posso fazer na arquitetura para, de certa forma, não pregar diretamente, mas indiretamente? Eu penso assim, no sentido assim, quem é que gosta aqui de passar o tempo do culto sentado num local quente, que você não consegue visualizar o pregador, né? E um local sujo, essas coisas. Quem aqui que gosta? Acredito que ninguém. Ninguém vai aguentar passar um tempo sentado, tentando prestar atenção em algo, sendo que está quente, está abafado, ou está com mau cheiro, porque tem dependendo do local que a igreja, no caso, esteja, isso pode gerar mau cheiro.
isso é estudo, questão de ventilação, ok. E no caso, ninguém gosta, né, de passar horas e horas não. É um tempo tentando prestar atenção, tentando se concentrar em algo e você sente, um dos pontos, sentir desconforto na questão da temperatura, do ambiente. E isso vai provocar uma falta de concentração. Quando eu tenho uma falta de concentração, o que isso vai gerar? Eu vou prestar atenção na mensagem? Não vou prestar atenção na mensagem. E uma coisa muito interessante a gente notar é que a gente é muito visual, querendo seja homem ou mulher, né? A gente é muito visual. Se algo tá feio, tá desagradável, não tem harmonia, certo? Vamos pensar fora da igreja. Não tem harmonia no exterior, na fachada, a gente percebe que ao entrar um visitante, visualiza isso, visualiza o púlpito, visualiza a fachada e aquilo, ou a igreja desorganizada, e aquilo ali pode lhe causar a sensação até de, claro que a pessoa não vai falar, a sensação de desleixo, desorganização, e isso é um ponto importante. Isso a gente trabalha na arquitetura, entendeu? Por isso que eu estou dizendo que não necessariamente o sentido de eu saber pregar, fazer um estudo bíblico, não sei o quê, todas essas coisas que acontecem dentro da igreja, não necessariamente eu preciso saber. Eu posso aplicar muito uma coisa que não tem aparentemente nada a ver para que o evangelho seja pregado. Porque uma arquitetura bem feita, uma igreja bem feita, uma igreja bem pensada, bem elaborada, bem dividida, as pessoas vão perceber, olha que interessante, aqui tem uma salinha só para as criancinhas, entendeu? E a arquitetura é isso, a arquitetura é pensar o que vai ser usado, o que vai ser utilizado, como vai ser usado, para quem, para que dessa forma atenda toda a necessidade de seja criança até o idosozinho. Entendeu, gente? Deu até vontade de fazer arquitetura agora. Aí Eu amo sim, arquitetura, show. gente. Segue a Amanda Arquitetura. Seguindo a linha aí da Amanda na questão de usar o trabalho dela para pregação do evangelho, vou soltar aqui um spoiler, viu, Jean? Estamos preparando aí um podcast. Fiquem atentos. Uhul! Eu adoro podcast. Olha aí, já temos um ouvinte. Já temos um ouvinte aí. Porque isso envolve, né, a área do que a gente sabe fazer, né? Tipo, Exatamente. a gente pensa às vezes que pregar o evangelho é simplesmente chegar, visitar alguém, ficar meia hora sentado numa mesa estudando a Bíblia. Isso faz parte na maioria dos casos, mas a gente tem muito mais opção do que isso, né? Tipo, a gente não se prende só a isso. A pregação do evangelho tem muitos braços que a gente pode participar, né? Que a gente tem como se desenvolver naquilo que a gente sabe. A música é uma forma de pregar, efeitos audiovisuais, né? Que hoje é o que mais envolve a nossa geração. Tudo isso a gente pode usar, né? Qualquer coisa que a gente faça, que seja para a honra e glória de Deus, né? A gente começou falando disso. Tudo que a gente faz, a gente pode usar para isso e a gente vai fazer muito bem para o nosso próprio desenvolvimento. João, quanto tempo falta para essa chamada encerrar? 5 minutos e 25 segundos, 27 segundos. Beleza. A lição na quinta-feira, ela fala sobre a rotina diária, né? Ela cita o exemplo de Jesus, falando um pouco sobre a trajetória aí de Jesus, o que é que ele fez e tudo, e termina com um trecho de Ellen White falando o último parágrafo, né, da lição de quinta, dizendo: essa lição essencial de alegre ocupação nos deveres necessários da vida
embora humildes, ainda deve ser aprendida pela maior parte dos seguidores de Cristo. Mesmo que não haja um olhar humano para criticar nosso trabalho, nem voz humana para elogiá-lo ou censurá-lo, deve ser feito tão bem como se o próprio ser infinito o estivesse inspecionando pessoalmente. Para mostrar a importância daquilo que a gente faz, né, nos mínimos detalhes, da necessidade de a gente se empenhar, trabalhar bem e fazer sempre o nosso melhor, né? Porque a Amanda, como uma excelente arquiteta, pode fazer excelentes trabalhos. Um médico que quer ser médico missionário, se o cara é bem dedicado, trabalha, se preocupa com seus pacientes e tudo, vai também fazer um excelente trabalho e ajudar, como quem sabe um dia médico missionário e tudo mais, pessoas que precisam, né, de tanta ajuda, que a gente sabe que o nosso planeta está cheio. E tudo isso faz diferença, né? Esse nosso cuidado dos mínimos detalhes vai ajudar a gente a se desenvolver e vai ajudar a Deus poder nos utilizar cada vez mais, né? A gente ser mais útil nessa obra, onde quer que a gente vá, por onde quer que a gente ande. Sim, sim. É interessante também que antes dele colocar essa frase de Ellen White, né, ele vai falar da vida de Jesus, né? Que antes dele iniciar o ministério dele, ele não era uma pessoa conhecida, né? Tipo, ele era o filho de Maria e José, mas assim, ele não era uma pessoa que era seguida por muitas pessoas, né? Ele tenta mostrar durante a quinta-feira que Jesus ele tinha uma rotina diária. Ele tinha comunhão com Deus, ele trabalhava, ele vivia a vida honrando e glorificando o Pai, né? E, e aí quando chega nos seus 30 anos, ele inicia de fato o seu ministério. E é tanto que até ele fala assim, ó, deixa eu ver aqui. Durante seus 30 anos no retiro em Nazaré, Jesus trabalhou e descansou, comeu e dormiu, semana após semana e ano após ano, da mesma forma de seus humildes contemporâneos. Não chamou a atenção para si mesmo como personalidade notável. No entanto, ele era o redentor do mundo, o adorado dos anjos, fazendo o tempo todo o trabalho de seu Pai, deixando uma lição que deveria permanecer para que a humanidade seguisse seu exemplo até o fim dos tempos. Então, ele nos deixa aqui um exemplo de Jesus, né? Jesus nos deixou um exemplo para ser seguido, que é viver a nossa vida diariamente, cumprindo nossas obrigações, nossa rotina, mas sempre tendo em mente o alto e elevando a mente a Deus, sempre glorificando em tudo que a gente faça, né? É tanto que Paulo vai falar em um dos seus cartas, que quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. É verdade, é isso mesmo. Amém por isso. Amém. Vamos voltar no próximo bloco com o encerramento, que aí a gente faz a sexta-feira. Já conclui. É isso aí, galerinha. Até o próximo bloco. Mesmo link, galera.